Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Pausa Saudável, aquele momento que eu costumo dizer, para a vida corrida lá de fora, vamos falar de saúde. Eu, Fabiola, vocês já conhecem. Hoje vamos falar sobre visagismo. Estamos com um entrevistado, o Tiagão. Eu quis incrementar, mas vamos continuar, porque a vida é assim, né? A gente erra e continua. O Thiago Silva, ele é especialista em visagismo, ele é aquele cara que você vai no salão ou vai na barbearia e ele vai dizer assim, ó, isso aqui não combina com você, ou isso aqui vai te dar um up profissionalmente, pessoalmente, emocionalmente, nos relacionamentos, porque, gente, a gente precisa saber o que é certo para nós, não é a moda que vai ditar, não. Então, as pessoas deveriam, sim, procurar um profissional dessa área para poder escolher o melhor corte de cabelo, às vezes a barba também, né? Também. Então, muito obrigada, Tiagão, por ter vindo. O nome dele é Tiagão, apelido, né? É porque ele está sentado, vocês não estão vendo, mas ele é 3 metros de altura. Seja bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, Fabiola, pelo convite. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente faz aí. Eu queria que você contasse para todo mundo a sua história. Por que você está trabalhando com isso hoje, empresário, né? Tem uma franquia, aliás, 2 unidades já, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como tudo aconteceu. Tipo, eu gosto muito de esporte, fui criado no meio. A minha influência sempre foi de grandes atletas. Meu pai também sempre gostou muito de esporte. Então, dentro disso, começaram a gente se aproximar de alguns ídolos, das histórias dessas pessoas de sucesso, e a gente foi criando e moldando a nossa personalidade de acordo com pessoas que a gente gosta e admira. A minha vida no esporte, ela começou com 8 anos. Eu já jogava futebol em clube. Joguei no Inter por muito tempo ali, fiz a base, passei por alguns outros clubes de base. Fui atleta profissional de futebol durante bons anos da minha vida, até o momento que eu decidi que não era mais o que eu queria fazer, o que eu gostava de fazer. Eu queria ter uma vida mais próxima da minha família. Eu viajo e vivi viajando, morando longe, desde os 14 anos. Nossa. Então, quando eu voltei para casa, eu já tinha para uns 25 anos, então não parece muito tempo, mas tu perde a tua infância, a tua juventude toda longe. Sim. Por um propósito, mas eu também sentia que eu precisava viver uma outra experiência, de ter meus pais próximos. Não que isso foi alguma coisa que me desmotivou, não, bem pelo contrário, mas eu queria ter eles e queria ter outras experiências, e assim a gente fez várias coisas até chegar no corte de cabelo. Sim. Como eu sempre gostei e dei muita atenção para corte de cabelo, para vestimenta, para moda, era uma coisa que já chamava a minha atenção. Até o dia que, quando eu fui cortar o meu cabelo, um dos barbeiros, que é meu amigo, sugeriu de eu fazer o curso. Eu fui, fiz, gostei ainda mais. Depois de algum tempo, eu abri a Clube 23 Barber, e eu sigo nesse ramo até hoje, assim. E por que Clube 23? O número 23 tem alguma história? O Clube 23 nasceu porque a nossa barbearia foi construída e decorada para esse mundo dos esportes. Tipo, é uma coisa que o homem gosta, o homem conhece. Todo mundo acompanha algum tipo de esporte. Uhum. Então a gente queria que todos eles se sentissem muito bem recebidos e acolhidos num ambiente onde para eles não é estranho. Sim. Quando a gente vai fazer 7 anos agora. A barbearia estava crescendo muito, mas a galera vinha com a temática de uma barbearia mais tradicional, assim. Um uniforme mais de uma casa nostra, alguma coisa mais italiana, de sapato, suspensório. E a gente fez totalmente
diferente do que era da moda do momento. A gente trouxe camisetas de jogadores, de amigos que autografaram, a gente colocou na parede. Algumas bolas de alguns esportes a gente também deixou expostas pela barbearia, mudou aquele preto e branco tradicional do chão, do piso, das paredes, por cores mais clean. E assim a gente vem se transformando e se moldando de acordo com como o tempo passa também, que a gente precisa estar sempre se reinventando. Hoje a barbearia já tem outra cara. Quando ela iniciou era de uma forma, e hoje a gente vem cada vez mais clean, assim, com o ambiente, mas nunca perdendo as origens do esporte. Mas você não explicou o 23. O 23 é por causa do meu ídolo maior, assim, que é o Michael Jordan. Eu aprendi a gostar com meu pai, porque ele, quando chegava do serviço e o basquete americano passava na televisão aberta, ele botava para assistir na hora da janta. Pequeno, também não tem muita voz ativa, a gente assistia o que os pais queriam, e ele gostava muito. Então, eu aprendi a gostar do atleta, mas eu não sabia o nome do atleta, mas eu sabia o número dele. Então, foi o primeiro contato que eu tive com o número 23. Eu gostava dele, mas eu não sabia quem ele era. Mas quando eu via o número, eu sabia quem era ele, eu identificava. Aí depois, quando ele estava jogando, não precisava nem ver o número da camiseta, porque eu já sabia. Tinha coisas que ele fazia que só ele fazia. Sim. Então, eu quis fazer, uma homenagem a uma coisa que eu gosto e sempre me chamou muita atenção. Então, o 23 da barbearia é por causa dele. Vocês abriram uma unidade agora ali na Ipiranga, né, no Medplex. Essa questão de vocês estarem expandindo é uma visão que você tem de ampliar, de abrir novas lojas, ou é porque deu para abrir mais uma? Esse crescimento a gente vem estudando desde a abertura da nossa primeira loja, que é em Cachoeirinha, que é uma loja de rua, que é um conceito, que é esse conceito que eu te falei de barbearia. O atendimento, a alegria, o som um pouquinho mais alto. Esse ambiente todo é um ambiente assim bem acolhedor para o nosso público, que é um público, a gente atende, o cliente mais novo que a gente atendeu, ele tinha 7 meses e já atendemos clientes com 90 anos. Então, todas as público idades. No geral, todas as idades. E a galera se identifica. Todos nós gostamos de música. A maioria dos homens gosta de esporte. Sim. Então a galera fica muito confortável com uma televisão para assistir algum jogo que é o do momento. Todo mundo para assistir, para jogar um videogame, para tomar um café, uma cerveja gelada. Alguma coisa, cada um gosta de uma coisa diferente. Então a gente tem todas essas coisas para deixar o nosso cliente bem confortável. E a ideia de abrir uma nova unidade, isso já vem há muito tempo, só que a gente vem estudando a forma com que o mercado ele vem se direcionando, vem se transformando, porque barbearia, salões de beleza dentro de prédios comerciais, acredito que vai ser uma tendência bem grande, porque as pessoas não têm muito tempo mais para perder com o trânsito, com deslocamento, com estacionamento. São coisas que há 10 anos atrás eram mais simples, era mais rápido de tu fazer tudo isso. Hoje, não é bem assim para tu estacionar um carro, não é bem assim para tu se deslocar 5 quilômetros, em 5 minutos tu não faz mais. Então, a nossa ideia dessa barbearia nova de Porto Alegre, que fica localizada no Medplex, é otimizar o tempo das pessoas que por ali circulam. Que estão ali. Então, a gente consegue oferecer, a estrutura do prédio consegue oferecer estacionamento, aí tu já pode lavar teu carro, se tu quiser, nesse meio tempo. Alguns profissionais já vão para os seus escritórios que são ali. Dali eles já descem para fazer o corte de cabelo. Se tu precisa marcar uma consulta, alguma coisa do tipo, tem o blank que é colado à estrutura.
Então, tudo isso é otimizando o tempo das pessoas hoje, que o tempo é uma coisa bem preciosa. Sim, cada vez mais corrido, e aí tudo que é cômodo é melhor, né? Muito. Enfim. Mas vamos lá, vamos falar de visagismo, né? Já houve várias modas, inclusive você falou agora de esporte, eu estava me lembrando aqui do corte do Ronaldinho, corte do Neymar, corte não sei o quê, e aí o pessoal vai fazendo, né? Esses dias alguém tinha pintado o cabelo, descolorido o cabelo, e aí, nossa, eu comecei a ver um monte de homem com cabelo descolorido. E aí eu queria que você falasse, Tiagão, a preocupação que existe, por exemplo, eu sou um profissional do direito, eu sou um empresário, eu sou um médico. Às vezes, por conta da minha profissão, eu preciso ter um certo estilo, né? Claro, em ambientes mais despojados, um vendedor de uma loja mais teen pode usar um corte, né? E aí fica mais livre. Às vezes o empresário nem esquenta muito, pode ter tatuagem, pode ter corte diferente, não tem problema. A roupa também pode ser bem diferente. Mas eu queria que você falasse assim, essa nova tendência de eu ter um corte específico para mim, isso é de agora, sempre existiu? Houve uma bagunça no meio do caminho? Como é que você enxerga tudo isso? Historicamente falando, né? Historicamente falando, o corte de cabelo diz muito sobre as pessoas. Ela consegue demonstrar, antes de você abrir a boca para falar alguma coisa, mais ou menos qual é o teu estilo. Sim. Porque se tu faz um moicano todo arrepiado, antigamente ele era muito vinculado ao roqueiro, o pessoal do rock. Se tu usasse as mulheres com o cabelo bem longo... Era evangélico, né? Exatamente. Então, tipo assim, tu já tem um estereótipo de cada tribo. Uhum. E hoje, com esse crescimento do visagismo, a galera tá conseguindo demonstrar de uma maneira melhor, assim, e mais acertativa, o que realmente se encaixa no teu estilo de vida, na tua vida profissional, na tua vida pessoal, porque tu pode ser um atleta de alto rendimento e tu não ter alguma coisa que chame, que te puxe pro lado da moda, que te deixe uma pessoa mais conhecida, porque se tu usar um corte, uma cabeça raspada, tu não vai ser conhecido além do que tu faz, pelo teu estilo. Mas se tu já busca uma identidade visual, tu vai querer ser diferente, talvez, se tu tem essa possibilidade, usando o que tu falou bem de uma cor diferente no cabelo. Usar um platinado, que é a coisa que mais sai hoje na barbearia, no final de ano, é platinado. Todo mundo quer o famoso nevô. É mesmo? É o famoso nevô. A galera, tipo, passa horas ali com a gente, porque é um procedimento que demora algum tempo porque tu tem que cuidar do fio, despigmentar um fio que é bem escuro e levar ele no limite, que é o branco. Sim. Tu tira totalmente a pigmentação do teu fio de cabelo. Então, são tendências e nem sempre ela é usada durante todas as estações. Eu, particularmente, usaria o nevô no inverno, porque ele não mancha tanto quanto no verão. Porque no verão a gurizada entra muito na piscina, o cloro altera a cor, entra muito no mar, o sal altera a cor. Então, tipo assim, uma época que tu não entra nem em mar e nem em piscina é no inverno. Então, tu conseguiria ter ele por muito mais tempo. Mas como é uma coisa de momento, é uma moda que ela não é passageira, porque ela já vem por anos sendo feita na mesma época. É uma época que a galera tá de férias e aproveita para extrapolar um pouquinho. Por quê? Porque muita gente já entende hoje que para trabalhar não vai conseguir usar esse look, esse visual que gosta no lazer. Mas quando tá de férias, dá uma extrapolada e realmente fica muito bonito, e a galera já aceitou muito bem essa tendência. Então, isso, olha que interessante, vivendo e aprendendo, né? Então, existe um momento do ano que eu posso arriscar e fazer alguma coisa diferente, depois eu volto para a vida normal
e aí eu pinto meu cabelo de preto de novo e Exatamente. viro a pessoa que, Exatamente. que eu tô pronta pro ano inteiro, né? Exatamente. Que coisa interessante. Mas, e se eu, tá, não tenho um acompanhamento de um profissional, né? E aí eu quero ir platino o cabelo e eu sou um empresário. Eu tô falando, assim, agora das pessoas que erram o tom, né? Que acha que aquele tipo de visual combina com todas as pessoas. Como é que você trabalha essa conscientização do cliente sem invadir a individualidade dele, mas dando a dica? Como é que você conversa com a pessoa? Você pergunta o que ela faz? Como é que seria isso? Para eu poder chegar lá com uma ideia e talvez entender que aquilo ali não seria para aquele momento, para aquela idade, né? O visagismo, ele Enfim. tem algumas máximas, assim. Cada profissional vai trazer muito do seu entendimento, da sua visão para pôr para o cliente o que ele deve ou o que ele deveria fazer para a sua imagem ter um pouco mais de impacto. A minha abordagem é tipo uma entrevista. Oi, Fabiola, com o que tu trabalha? Tudo bem? Com o que tu trabalha? A minha área é essa. Na tua vida particular, tu gosta de sair, não gosta de sair, tu é mais reservada, a tua intimidade, a tua particularidade, tu é uma pessoa mais intimista, tu é uma pessoa mais extrovertida, tudo isso vai influenciar na hora da gente criar esse visual para expor para as pessoas que tu é essa pessoa que a gente está buscando, está tirando bem do teu íntimo para expor, e antes de tu chegar, as pessoas já te identificam da forma com que tu me explicou. Então, eu sou muito extrovertido, eu trabalho em casa de festa, eu quero usar um cabelo vermelho. Beleza. Combina total com o teu ramo de trabalho, com a tua forma de ter que se conectar com as pessoas, com as crianças. Mas se tu já é um advogado, eu não acho tão legal que tu seja tão agressivo, que tu tenha uma imagem tão agressiva que que eles vão ter que ele vai interferir no teu entendimento, no teu resultado, porque ainda assim, ainda hoje, muitas das coisas que a gente faz, muitas das coisas que a gente transparece, elas são julgadas antes da gente poder mostrar realmente o entendimento que a gente tem. Então, a gente tenta sempre trazer o melhor do cliente, sempre buscar a melhor versão dele, para ele estar sempre um cara... ele está sempre bem com ele mesmo, porque isso faz total diferença no trabalho, na vida pessoal, na vida amorosa. Então, tipo assim, quanto melhor tu tiver contigo mesmo, melhor vai ser o teu relacionamento com as pessoas. Essa coisa do cabelo, né? Vamos falar aqui de homem, né? Porque a mulher também é mais versátil, pode pintar, pode cortar. A mulher, quando termina namoro, vai pro salão, né? Aí muda, né? Mas o homem, ele é mais basicão, assim. Aí, quando o cara, ele deseja chamar atenção na sociedade, ele faz essas coisas. Ele pinta o cabelo, né? Ele faz um corte mais radical. E você falou muito bem da questão da carreira, né? Existem profissões que nos exigem ser mais discreto. O advogado, o médico, o dentista. Mas se eu sou, por exemplo, profissional da educação física, posso raspar a cabeça de um lado e deixar do outro, que tudo bem, né? Ou até mesmo um médico pediatra que trabalha numa ala de câncer infantil, e aí ele faz um cabelão azul para as crianças poderem se divertir. Essa percepção, Tiago, as pessoas elas conseguem ter ou você tem que interferir? Eu estou perguntando porque é uma corresponsabilidade do visagista, né? Fazer essa instrução para a pessoa, não só perguntar, mas falar o que seria ideal. Você faz esse tipo de abordagem? Eu faço isso o tempo todo, assim, antes da moda, vamos dizer assim, do visagismo,
Eu acho que, eu acredito que o profissional tem essa responsabilidade com o seu cliente. Porque o visagismo, tu leva em consideração tudo isso que a gente já falou, mas também tu tem que levar em consideração o rosto do cliente, o crânio do cliente, o tipo de cabelo que o cliente tem, para depois a gente ir para a profissão e para o dia a dia. Sim. Porque tem que ser... Eu quero entender qual é a profissão dele para eu poder ter já algum direcionamento. Depois a gente vai para essa questão do fio, do crânio e do rosto. Um rosto muito arredondado, a gente deve fazer um tipo de corte para compensar alguns pontos com o fio de cabelo, com a barba. Isso tudo a gente consegue fazer depois que a gente tiver o entendimento ali bem legal do que o teu cliente está procurando, está buscando. A minha forma de fazer é sempre trazer o melhor dele para ele se sentir esse cara confiante, para ele se sentir esse cara que ele se gosta, ele gosta de se ver, ele tem toda essa autoestima elevada por causa de um corte de cabelo, por causa de um corte de barba. Então, tipo assim, acho muito importante, eu influencio diretamente na escolha do meu cliente, porque eu demonstro para ele, antes da gente começar a fazer, que vai ser um resultado bem legal. Então, se ele tem alguma dúvida, eu mostro para ele, a gente só vai começar um corte depois que ele estiver bem confortável para a gente poder começar essa transformação. E essa transformação, às vezes, ela não é nesse atendimento que ela vai ser feita. A gente vai começar a construir um estilo de cabelo, um estilo de barba, uma compensação para alguma parte do crânio ou do rosto que não tenha tanto volume. Isso a gente consegue fazer com os fios. Então, tipo, a gente vai começar a construir essa tão desejada aparência que vai trazer essa autoestima para ele de volta. Que às vezes a gente perde, porque o cabelo vai ficando grisalho, porque o cabelo vai criando as entradas, o cabelo vai caindo, vai ficando mais fraco. Então, toda hora tu tem que devolver para o teu cliente a autoestima, aquela confiança dele de que ele está bonito, de que ele está bem com ele mesmo, para depois ele poder passar isso nos locais onde ele frequenta. Então, assim, não são só as mulheres que buscam o barbeiro, no caso a gente o salão, e os homens a barbearia, para elevar minha autoestima. E você falou uma coisa que eu não sabia. Então, eu posso, por exemplo, ter uma cabeça talvez um pouco menor e enchendo essa barba, deixando ela retinha aqui. Você vai desenhando, não é isso? É isso. Para que a pessoa até fique com um formato de cabeça diferente. Barba e cabelo, né? Exatamente. Tem gente que dá certo com cabelo bem baixinho. E tem gente que dá certo com cabelo mais volumoso. Pergunto, já existiu alguma situação do cliente ter que ir para esses visagistas e aí eu tenho que me condicionar a colocar pasta, a secar de manhã? Você pensa nisso? Porque eu fico assim, o homem a partir de agora vai ter que escovar o cabelo todos os dias, né? Para poder ficar com aquele penteado que saiu do salão, que nem a gente faz, mulher também faz. Isso é uma tendência que eu tenho visto. Como é que você enxerga? Você acha que tudo bem ou você também pensa nessa praticidade para o cliente? Na hora dessa entrevista que eu estava te falando que eu faço com o meu cliente, eu pergunto tudo isso. O que ele busca? Sim. Então, seguimos. De novo, volta a responder. Sim, a hora que eu faço a entrevista com o meu cliente, eu tento entender totalmente com que o dia a dia dele vai fazer mais sentido para ele. Então ele vai me falar, ele não tem muito tempo, ele tem filhos, já demanda muito tempo, ele trabalha longe de casa, tem que pegar o trânsito. Sim. Então tudo isso é coisa que toma muito tempo. E ele não tem um tempo para ficar arrumando o cabelo dele. Então ele quer alguma coisa moderna, ele quer um corte de cabelo moderno,
mas ele quer, junto a isso, um corte de cabelo que seja prático para ele arrumar. Senão não faz sentido eu fazer alguma coisa muito moderna, só que demanda muito tempo para arrumar. Tem cabelos que ele vai ter que fazer um curso para poder arrumar antes de sair. E não é bem isso que ele estava procurando. Sim. Ele estava procurando alguma coisa moderna, mas que ele não tenha muito trabalho para ficar com uma aparência legal e aí devolver essa autoestima para ele. Então a gente entende bem, depois executa para ver o teu cliente feliz com tudo que a gente planejou e botou em prática ali na hora do corte. Então o cliente sendo verdadeiro na hora das respostas, depois que a gente passa para executar o serviço, é muito acertativo, assim. E você acha que as redes sociais ela tem ajudado nesse tema ou ela tem atrapalhado, visto que a gente percebe que algumas transformações de visagismo... Vou dar um exemplo que eu vi essa semana. O cara era careca aqui, e aí quando levantaram o lenço, ele estava com o cabelo por aqui, assim, né? Aí até você aprofundar, você já ligou, e aí você correu atrás. Às vezes não é tão real, porque cria-se um estereótipo, né, hoje, de que, eu vou falar porque o que apareceu para mim? Que as pessoas os homens não deveriam raspar a cabeça, mas sim deixar o cabelo grande. E isso é uma utopia, porque às vezes tem gente que fica legal de cabelo raspado, né? Então, fala um pouquinho aí da tua compreensão em relação a isso que está sendo colocado para as pessoas verem, né, sobre o tema. Porque antigamente ninguém sabia o que era visagismo. Exato. Tipo, isso das redes sociais, a gente vê muito. A tendência hoje é alguns especialistas dizerem que o degradê, o raspado, vai deixar de ser uma moda. Não acredito nisso, porque, igual a gente falou anteriormente, atletas, essa galera que, tipo assim, sua muito, não pode ter o cabelo que interfira nas tuas ações, eles não vão conseguir ser cabeludo. Uma galera que teve cabelo baixo a vida toda. Sim. Eles podem ter um pouquinho mais de volume aqui, um pouquinho mais de volume ali, mas acredito que não vai deixar de ser moda. Até porque, para algumas pessoas, ele vai continuar sendo muito mais bonito com o cabelo mais baixo do que com o cabelo mais alto. Então, a tendência, a galera fala muito hoje no Instagram de que o cabelo grande na lateral vai ser uma moda. Acredito que seja também. Porque uma galera que tem um cabelo mais liso, um cabelo ondulado, ele consiga deixar um cabelo um pouquinho maior nas laterais, um pouquinho maior em cima. Mas tudo isso vem de encontro com a profissão, com o dia a dia, com a praticidade. Então, as redes sociais, elas direcionam, às vezes, pessoas a testarem outros cortes, buscam muito por essas novas tendências com a gente. Todos os dias aparece um cliente novo ou um cliente antigo com uma foto do Instagram querendo reproduzir daquela mesma forma ali neles. Aí é onde entra a parte do profissional dizer que tal corte não combina com ele, não pelas características dele, mas pela profissão. Ou não pela profissão, mas pelas características do fio, do cabelo, do rosto, do crânio. Então, tipo assim, isso é a hora onde entra o profissional para auxiliar o seu cliente a ter a sua melhor versão. E você acha que hoje os homens eles começam a ficar confusos? Por que eu estou falando isso, né? Existe uma tendência do diferente. E aí, eu estou falando porque eu tenho 2 garotos em casa que querem seguir a moda e que outros cortes de cabelo ficariam melhores. Aí eu falo até como experiência por ser mais velha, por ser executiva, por trabalhar com negócio. Aí eu sei que aquilo ali, já que eles estão querendo ser profissionais no futuro, não vai combinar muito, mas vem a teimosia. Não, mãe, isso aqui é o que todo mundo faz, né? Então, essa questão, assim, você acha que os homens se veem hoje mais pressionados por esses padrões do que antigamente?
Porque você falou no começo, né, que historicamente cada tribo tinha uma forma de ter o cabelo. Então, anos 20, anos 30, anos 70, anos 80, né? Eu tenho fotos do meu pai, ele Black Power aqui assim, ó, né? E hoje ele tem o cabelo completamente diferente. Então, era naquela época, era uma forma até de se expressar e de declarar um pouco de rebeldia, aquele tipo de cabelo. E essa pressão hoje, ela tá maior, ela tá menor? Você acha que as redes sociais, voltando para a rede social, né? Influencia? Vou te falar, porque eu também tenho filhos, eu tenho 3 meninos, e cada um tem um cabelo de um jeito, e cada um se expressa de uma maneira diferente. Isso eu acredito que seja muito da personalidade. A personalidade faz com que tu queira algumas coisas que estão, ou que são tendência, ou que elas já estão sendo usadas. Só que a responsabilidade depois faz tu se transformar, talvez naquela versão que tu não gostava antes. Se tu é criança e tu ainda pode abusar, vamos dizer assim, de um corte mais extrovertido, eu não tenho o porquê de não deixar ele ter essa experiência. Sim. Que eu acho que vai ser válida. A partir do momento que ele tiver uma experiência não tão legal com aquele estilo que ele usou, ele vai buscar alguma coisa mais moderna, mais próximo do que a galera dele está usando. Aí voltamos para as questões das tribos. Não foge muito de antigamente para hoje em dia. Tu vai ver que antigamente teve a moda do Black Power. Então quem tinha cabelo crespo e também quem tinha um fio mais liso, também usava. O cabelo longo, da mesma forma. São tendências que muitas pessoas abraçam e vai fazendo esse efeito dominó. Sim. Algumas testam e depois voltam para onde se sentiram mais confortáveis. Então, a personalidade, eu acho que é uma coisa que influencia muito. Tanto no corte de cabelo, o da barba, o não usar nenhum dos dois, na maneira que tu se veste, nos locais onde tu frequenta. Então, tudo isso vai muito da personalidade. Personalidade é uma coisa que a pessoa tem que se entender, tem que se gostar, e depois o profissional tem que tentar buscar da melhor forma o melhor dessa pessoa, o melhor desse cliente. E aí, se o teu cliente aceita uma indicação tua, uma visão mais profissional do que ele veio buscar, a gente auxilia nesse ponto. Mas quando é alguma coisa muito radical, eu não faço. Sinceramente, eu não faço. Porque não vai ficar legal. A gente sabe que a gente é bem influenciado por outras pessoas, por rede social, por famosos. Só que a gente volta a dizer, são pessoas que dentro das profissões deles é aceitável. Talvez dentro das nossas profissões não sejam tão aceitáveis. Então, quando chega alguma coisa muito radical assim, às vezes eu passo para outro profissional porque eu não me sinto à vontade de fazer. E a culpa, no final das contas, vai ser minha. Porque ele pediu, eu executei da forma. A hora que falarem mal da aparência dele, ele vai dizer que foi o meu barbeiro. Só que tudo isso eu passei para ele antes que poderia acontecer. Porque da forma com que ele vive, com a forma com que ele quer se mostrar, não combina muito uma coisa com a outra. Então a gente tem que ter um relacionamento legal com o cliente, a gente tem que entender bem o cliente e o cliente também tem que entender o profissional, que a gente está ali para buscar a melhor versão dele. É uma relação, sim. E hoje com essa questão do visagismo, eu não posso só sentar na cadeira do barbeiro e exigir um corte. Né? Se eu busco um visagista, é óbvio que eu tenho que ouvir muito mais do que determinar alguma coisa. Exato. Porque eu preciso de uma orientação desse profissional para saber qual é o melhor estilo que fica para mim. E entrando nessa área, existem os líderes das grandes empresas, existem os homens de sucesso e a grande maioria
tem os cabelos, entre aspas, né? Os mais comuns, os mais normais, né? Que não tem essa coisa mais de chamar atenção. Como é que você enxerga essa questão do cabelo? E você falou de moda, falou de vestimenta, para eu ter sucesso na minha carreira? Isso vem total de encontro com o que a gente falou até agora. A maneira que tu te veste, a maneira com que tu te apresenta, com um bom corte, com uma boa roupa, com um bom perfume, ele vai já criando um pré-conceito do que as pessoas vão encontrar. Nem sempre é de acordo, mas um cara que se veste bem, tem um bom corte de cabelo, uma boa roupa, ele vai atrair o público antes do cara que é inteligente e não traz nenhuma dessas características com ele. Antes de abrir a boca, o pessoal vê tudo isso. Eles te analisam dos pés à cabeça para ver se tu está de acordo com o ambiente. Então, se tu foge muito isso, talvez tu nem tenha a possibilidade de te expressar porque não foi te dada a palavra. Isso. Então, tudo isso ela vai ser levada em conta, só que depois tu tem que atingir as expectativas. Só que nem sempre tu vai poder te expressar se a maneira que tu te apresenta não for bem aceita. Então a gente deixa bem claro para todos, a gente também, com esse entendimento, busca se apresentar da melhor forma. Eu, barbeiro, eu não posso estar com o cabelo sem estar cortado, a minha barba mal feita, eu poderia estar com uma vestimenta diferente, poderia. Eu sou do esporte, eu trabalho com cabelo, eu trabalho com moda, meu trabalho é mais despojado, entre aspas, mas eu tenho que passar uma imagem para ele do que eu entendo do que eu estou falando. Uhum. Então, tudo isso vem de encontro, a gente respeita muito e acredita que as pessoas têm que levar isso em consideração. A questão do marketing pessoal. Exatamente. Né? Então, às vezes, hoje eu vejo muito mais homens com barba do que antigamente. Porque fazia parte, na minha época que eu comecei a trabalhar, mulheres tinham que estar com o cabelo super alinhado. Então, foi o auge, assim, das escovas progressivas, né? Do próprio ato de escovar o cabelo antes de sair de casa. Era uma forma de eu demonstrar para a sociedade que eu estava no auge da minha carreira. Eu andava muito de terninho e os homens com que eu trabalhava não podiam deixar a barba crescer. Nem bem pouquinho, tinha que ser todos os dias. Hoje você tem empresários de sucesso com barba. Só que tem que ter essa questão do cuidado, desse marketing pessoal, porque às vezes você deixa a barba crescer e ela fica irregular. Aí passa a impressão de que você não tem higiene, que você não tem zelo consigo mesmo, né? Exatamente. Por isso, a gente aborda sempre essa questão de tu cuidar da tua imagem para tu não ter uma perda, porque tu não está te apresentando de acordo com o que os ambientes ou a expectativa das pessoas. Isso. Então, o cabelo e a barba, elas fazem parte da tua higiene. O cabelo e a barba, elas estão no teu rosto, no teu cartão de visita. Então, se tu não tem esse cuidado no olhar das pessoas, e aí depois eles vão para tuas vestimentas, não é alguma coisa muito bem aceita também, porque cada um tem seu estilo, mas de acordo com o ambiente que tu vai frequentar, tu tem que entrar no ritmo das pessoas que lá já estão. Tu não pode chegar causando, porque senão tu não é levado a sério. Então tu tem que conseguir se misturar. Cada um tem a sua personalidade, mas a vestimenta, a higiene, ela sempre foi e sempre vai ser levada em consideração. Então fica bem claro para todos que nunca é demais se cuidar. E tu, sabendo que as pessoas pensam dessa forma, a tua autoestima não vai estar no melhor nível se tu for totalmente contra das pessoas que estão ali. E isso já te deixa em desvantagem na hora que tu vai apresentar um trabalho, trocar uma ideia com alguma pessoa que pode te dar
pode te trazer alguma oportunidade. Então, tipo assim, a gente procura estar sempre alinhado para a gente poder ter sempre as melhores experiências. E qual seria a melhor forma, assim, de eu atender as expectativas da sociedade, mas sem perder a minha personalidade, sem perder a minha essência? Se tivesse que dar algumas dicas, assim, de roupa, de cabelo, você falou de perfume também, higiene, porque às vezes a gente acha que tá acertando e tá errando, e aí não tem ninguém para dizer para nós que, ó, isso aí não tá legal, né? Quais seriam, assim, as características primordiais, assim, para eu largar na frente sem cometer nenhuma gafe, sem ser inconveniente, ou não me darem a palavra para eu falar? Uma dica de ouro é o básico. Quando tu anda básico, tu nunca vai estar nem mais e nem menos da expectativa de qualquer um, de qualquer pessoa, tanto no meio profissional quanto no meio no teu dia a dia. O básico, as cores básicas e as cores da tendência, sempre com que ela tá de uma forma limpa, sem muitas letras, sem muitos desenhos, sem misturas de cores, ela acaba sendo alguma coisa, ela acaba sendo confortável para todos no ambiente. Então, tipo, essa é a dica de ouro. Tu não sabe o que usar? Se tu pode usar camiseta básica, calça jeans e tênis, tu vai. Se tu não pode ousar, e tu também não pode usar um jeans, tu pode usar uma camiseta básica, uma calça de alfaiataria e um sapato básico. Então, tipo assim, tu tá sempre bem vestido, tá sempre muito bem posicionado e tu nunca tá chamando a atenção de uma forma negativa. Então, a dica de ouro é sempre tu usar peças lisas, um cabelo bem arrumado, não quer dizer nem grande, nem pequeno, nem raspado, é bem arrumado, com que apareça que tu tem esse autocuidado, uma barba bem desenhada, bem limpa. Se tu não gosta da navalha, que faz uma linha extremamente reta e aparente, tu pode estar com ela limpa, tu pode estar com ela desenhada na medida do possível, na medida do que tu gosta também, mas sempre com uma aparência bem limpa e bem clean. E a questão do perfume, isso é uma coisa particular. Mas a gente sabe que tem pro calor, tem pro frio. Sim. Tu não ser inconveniente já é uma ótima dica pro pessoal que não quer ter esses tipos de erros em ambientes que desconhece. Minha mãe sempre dizia, né? Acorda de manhã, lava o rosto, penteia o cabelo, escova os dentes, né? Mas porque você sair de casa sem ter passado um pente no cabelo, as pessoas percebem que você não se cuidou. Eu tenho 2 meninos, você falou que tem filhos, os meus são homens também. E eu sempre estava avisando, tem que cortar o cabelo de 30 em 30 dias. Se deixar passar dos 30 dias, começa a ficar muito para cima, e são cabelos finos, então fica para cima mesmo, não cai, entendeu? Demora muito. Esse meu mais velho, ele quis, quando estava com 16 anos, deixar o cabelo crescer. Veio até aqui, assim, Mas eu não penteava o cabelo, então não pode ter cabelo comprido, não cuida. Quer deixar o cabelo comprido? Começa a amarrar a metade, coloca uma tiara para disfarçar o volume, até ele chegar num tamanho ok. Mas não conseguem, então é melhor ter curto, né? O processo é uma coisa que tem que ser respeitada. Sim. Quando tu vai ter uma transformação, exato, tu vai ter que arrumar alguma forma de manter ele controlado. Então, tem todos esses acessórios que tu pode usar para manter ele sempre da melhor forma, até com que ele chegue no comprimento, chegue no tamanho desejado, porque só dali para frente que ele vai ter aquele desenho, aquele visual agradável. Mas só depois que tu respeitou todo o processo de crescimento para ele ter aquele caimento ajustado. E o processo é doloroso. E tem cabelos que são propriamente masculinos e aqueles cabelos que são
com um ar mais... E aqui, gente, vamos falar sinceramente sobre homens, né, homossexuais e homens héteros. Então, eu quero um corte que me posicione como másculo, homem alfa. Existem essas características também para diferenciar. Às vezes um homem acaba cometendo um engano sem querer e aí os amigos começam a brincar e ele não gosta, né? Sim. Hoje em dia, não mais tem esse preconceito com o corte em relação à escolha sexual. Sim. Hoje em dia tem muito mais a ver com a questão da tribo mesmo. A galera que gosta dos youtubers, eles reproduzem o tempo todo aqueles cortes, que é um corte com bastante cabelo, raspado só ao redor Aqui, em volta, né? da orelha. Eu já vi. Uhum. E com uma franja com, sei lá, 15 centímetros, quase cobrindo os olhos, e volumosa. Então a gente sabe que aquela galera gosta de alguém que usa aquele tipo de cabelo, e 70% dos youtubers usam esse tipo de cabelo. Não é bonito nem feio, é uma coisa moderna, é uma coisa atual. Sim. Se combina, usa. Cabelo longo. Até então, no início, a gente falou que cabelo longo era de mulher. Hoje não tem mais nada a ver. Sim. Até então, cabelo cortado nas laterais era de homem. Hoje também não tem nada a ver. As pessoas podem ficar bem à vontade na escolha do corte, respeitando as suas profissões, respeitando o seu dia a dia, respeitando a sua personalidade. Então, tipo assim, isso é muito mais levado em consideração hoje, a escolha de um corte, do que uma questão de escolha sexual. E essa questão do visagismo, né? Até eu não sei se o pessoal em casa já entendeu o que é depois da nossa conversa aqui. Mas eu ir pro barbeiro, vou dar exemplo do meu pai. Meu pai, a vida inteira, depois do Black Power dele, sempre usou o cabelo muito baixinho, raspado assim na 8, né? E aí, ele nunca foi no visagista. E aí, né, quem dera ele ir, quem sabe ele quando vier ao sul, eu levo ele lá na sua barbearia. Mas por que eu devo procurar um visagista, entendeu? Qual é o meu objetivo na hora que eu procuro esse tipo de profissional? O visagismo, igual eu te falei, o profissional que for entender o cliente que está buscando essa identidade, o profissional vai querer mostrar para ele muito do entendimento dele. O meu entendimento é total baseado na beleza que tu tem e tu não está conseguindo demonstrar, no trabalho que tu executa e talvez tu tenha que ter uma aparência de acordo. Então eu direciono o meu cliente, na maioria das vezes, buscando isso. Buscando a melhor versão dele. Como eu faço isso? Eu tenho um cliente que não é considerado velho, deve ter uns 45 anos, e ele tem cabelo e barba totalmente branco. A gente pode dizer que é grisalho, mas ele tem 75% de fios brancos e o restante de fios pretos. Então ele é um grisalho, mas ele é novo. Uhum. Então eu não posso deixar ele com um cabelo com a lateral muito grande, com um tupete muito alto e com uma barba muito grande, porque isso vai trazer isso vai chamar muito atenção para os brancos. Causa um envelhecimento. Exatamente. Desnecessário, né, já que ele é jovem ainda. Exatamente. Então, como eu troquei uma ideia com ele sobre a aparência dele, eu falei, cara, tu é um cara que se veste bem, mas tu tivesse de uma forma, de um jeito formal para trabalhar, com terno e sapato. Então, o teu cabelo e a tua barba já são brancos. Isso te dá uns 10 anos a mais. Né? Uhum. E te dá autoridade para fazer o que tu faz. Só que a gente pode usar essa forma que tu tem de se vestir com o trabalho que tu executa. A gente pode buscar a melhor versão da tua imagem, irmão. A gente pode trazer uma coisa bem moderna. Aí a gente vai para dentro daquela questão do corte, usar uma lateral bem raspada. Por quê? Porque é uma coisa moderna.
Sim. Mas tu não vai ficar extremamente moderno, porque o teu cabelo branco já te deixa com a responsabilidade que muitas pessoas jovens procuram hoje. Aí eu tô te dando o exemplo da pessoa com mais idade que a gente busca a aparência dele transparecer menos idade. E tem clientes nossos que eles trabalham com finanças, mas eles têm 20 anos de idade. É difícil ele chegar numa pessoa mais velha e dizer que vai saber cuidar do dinheiro dele. Então, o que ele busca? Ele busca uma aparência mais séria, né? Séria e teoricamente envelhecida. Ele vai buscar algumas táticas para parecer um homem mais velho, um homem mais responsável. Então, a gente faz o quê? A gente traz um corte para ele mais social. A gente indica a ele usar uma roupa mais de acordo com a função que ele executa, para parecer, não estou dizendo que ele não tem a capacidade, mas para a imagem dele, credenciar ele para poder seguir com o trabalho e com o cliente que ele almeja ter na sua carteira. Então a gente sempre busca entender o cliente para depois entregar para ele um serviço que vai deixar ele com a sua melhor versão, para aquilo que ele almeja. Então é bem interessante o visagista entender tudo isso. A gente sabe que a maioria da rapaziada que trabalha com isso hoje estuda bastante para também tentar passar da melhor forma para o seu cliente. Então, se a galera procurar esses profissionais, nos procurar e deixar com que a gente influencie nas suas escolhas de corte de cabelo, vestimenta, para ele ter um resultado melhor ali na frente, dentro da sua função, da sua profissão, eles vão ver que vai ter um ganho bem grande assim de aceitação do público. É interessante porque realmente está mudando toda essa estrutura de ir ao salão, né, fazer algum procedimento no cabelo ou na barba. Porque antigamente você ia só cortar. Eu lembro que em Natal, que eu, né, sou de Natal, teve uma moda de que barbearia estava conectada com Lava Jato, que estava conectado com uma espécie de bar, com sinuca e tudo mais, né? E aí o homem ia para aquele lugar para passar a tarde, às vezes, né? E aí aproveitava e cortava o cabelo, que é um pouco da tendência que você idealizou indo para um prédio comercial, tá tudo ali num lugar só. Exato. Mas não existia essa coisa do visagismo. O cara cortava o cabelo rápido e ia jogar a sinuca, né? Exatamente. Agora não, tem toda uma atmosfera de explicação, né, de envolvimento com esse teu cliente e, inclusive, fideliza ainda mais, né? Porque quando você tem um profissional que é só ele que entende das tuas características e ele acerta, você tem uma fidelização desse teu cliente. A troca de informação, a troca de ideia, o entender o teu cliente e o teu cliente entender as tuas colocações faz tu ter esse vínculo e essa influência bem grande nas decisões dele. E quando ele observa que tudo que tu falou, quando tu indica um serviço, quando tu indica um produto e isso beneficia ele, cada vez isso vai trazendo ele mais para próximo do profissional e vai te dando muito mais credibilidade para fazer novas perguntas, coisas que às vezes, muitas das vezes, eles levam para a vida particular deles ali, porque a gente também é pai, a gente também é marido, a gente também é profissional, cada um dentro da sua área, então a gente é uma troca de ideia. Eu gosto de falar uma troca de ideia, troca de informações, porque é o que a gente faz. Ele me fala o que ele tem vontade e eu apresento para ele o que vai deixar ele mais confortável dentro das escolhas dele. Então a gente é uma troca de ideia mesmo, porque se ele não aceitar, eu não vou executar. Mas também se ele quiser alguma coisa que eu veja que é muito fora da realidade dele mesmo, eu também não vou fazer. A gente vai ficar num meio termo, nem tão arrojado, nem tão sem sal. Uhum.
Então a gente tem que achar alguma coisa que ele se sinta confortável, mas a gente não faz nenhuma das duas, porque, igual a gente falou antes, o processo, às vezes ele é muito doloroso. É uma coisa que vai levar um bom tempo para ele transformar a identidade dele visual no que ele quer. Se ele não tiver um cabelo e uma barba bem grande, onde a gente possa diminuir esse efeito seja visto na hora, se ele quiser o contrário, ele não tem nada de cabelo, nada de barba, e ele quer um cabelo com alguns centímetros na lateral, em cima, e uma barba bem grande, ele vai ter que respeitar o processo. E a gente vai sempre achando a melhor forma disso ser feito para com que ele tenha aquela aparência legal, limpa, responsável, e isso tudo influencia na autoestima dele e na melhor versão dele, que é sempre o que a gente gosta de falar. Tu tem que estar sempre na tua melhor versão. Um corte que te agrade, mas também não te deixe fora, muito fora da realidade, porque isso às vezes causa um impacto muito grande. Então, tipo assim, o visagismo e o visagista têm essa responsabilidade. Você perguntou agora, né, se com mulher é assim. Sim, né? Às vezes a gente vai para o salão de beleza para encontrar aquela profissional, porque a gente está super acostumada com ela e às vezes usa ali de terapia, de conversas e trocas, né? Manicure, essas coisas acontece demais. Mas eu acho tão legal você falar isso, porque o Pausa Saudável sempre fala aqui de forma recorrente. Eu aprendo no Pausa Saudável. Eu não sabia 10% do que você falou hoje, Thiago. Porque, assim, eu levava meus filhos para cortar o cabelo, meia hora e vamos embora, entendeu? Então, agora sabendo que existe um universo, né? Antes do corte, depois do corte, durante o corte, isso faz muita diferença para que eles se sintam homens que acreditam em si mesmo, né? Seguros, porque a gente quer pai e mãe, a gente quer isso para os nossos filhos, né? Muito legal a entrevista, achei que você, nossa, trouxe aqui uma bagagem que eu nem imaginava, tema visagismo, vamos lá, vamos falar, né? Mas olha só que mundo, que universo novo que se abre, e os homens continuam podendo ser os homens que eles desejam ser, sem os preconceitos, porque se cuidar, eu acho que é saúde, autoestima, zelo consigo mesmo, né? Tem um estereótipo antigo de que não, o homem não precisa ter vaidade. Tem que ter vaidade, tem que se gostar, tem que querer prosperar com a sua imagem, né? Tá cada vez melhor para si e para quem convive com eles, né? E eu acho isso muito bacana, esse seu trabalho. Adorei te conhecer, adorei a entrevista. A gente já está partindo agora para o final, mas sempre no finalzinho, não sei se eu coloquei aqui no nosso roteiro, eu sempre peço alguma indicação de um livro, ou de documentário, ou de série que você acha assim, isso aqui, quem quiser se interessar um pouco mais sobre o assunto, vai aprender algo novo. O que é que tu acha? Trouxe alguma coisa? Eu não sou um cara que leio muito, mas eu sou um cara que busco sempre informações sobre as pessoas que eu admiro, assim. Um cara que é muito perfeccionista, eu admiro ele há muito tempo, assim, é o Bernardinho. Sim. Ele é um cara extremamente perfeccionista. Eu acho legal, foi um livro que me chamou a atenção, assim, eu já li ele faz muitos anos, Transformando o Suor em Ouro. Eu li esse livro, muito bom. E eu acho que, tipo, ali demonstra com que tu tem que estar sempre evoluindo, tu tem que estar sempre buscando a sua melhor versão. Sim. Que o processo ele é dolorido, ele é trabalhoso, mas ele começa a te dar resultado. E quando tu começa a ver esses resultados, tu te empenha muito mais na busca pelo teu lado profissional, na busca por ser um melhor marido, na busca por ser um melhor companheiro, um colega de trabalho, porque a gente se ajudando e a gente buscando a nossa melhor versão, a gente consegue passar isso para as pessoas mais próximas e essas pessoas conseguem passar isso para as pessoas mais próximas deles. Então, esse livro, no meu entendimento, fez bastante diferença para mim, assim, que a minha fuga de toda essa correria do dia a dia é o esporte. Eu fiz depois fiz outro, já fiz vários, mas o momento que eu tenho para mim
é a hora que eu tiro para fazer um esporte. E com ele eu aprendi que tu tá sempre em exercício, corpo, mente. Sim, isso é verdade. Tu te torna uma pessoa bem, bem legal, bem especial assim para tu mesmo. E aí tu consegue influenciar outras pessoas pelo teu estilo de vida. Então isso é bem legal se a galera quiser ler e ver qual o entendimento que vai tirar. Porque cada um tira alguma coisa de bom. Para mim ele foi fundamental porque ele me mostrou algumas características que tinha em mim e eu segui fazendo da forma com que ele mostrou que ele fez e teve sucesso. E isso foi bem legal assim, até os dias de hoje, e já faz muito tempo que eu li e nunca esqueci dos ensinamentos. E o esporte, ele traz isso, né? Ele traz disciplina, traz trabalho em equipe, traz perseverança, resiliência. Ele fala tudo isso no livro, né? De que não tem como você só querer vencer, você vai perder também. E aí, como você lida com isso, né? Exato. Teve partes, inclusive, que até chorei, porque é bem emocionante esse livro. Muito bom. Ele demonstra muita coisa que a gente vive no dia a dia. Isso aí. Às vezes a gente se abala e não sabe como resolver. A maior parte dos teus problemas só tu pode resolver. E é tu não deixando de enfrentar eles que tu vai conseguir resolver eles. Então, tipo, a resiliência, a força de vontade, a disciplina, saber a hora de mudar, porque talvez a forma com que tu tenha vindo até agora, tu não tá tendo êxito por isso, porque tu não conseguiu entender que dessa forma não vai. Então, tu tem que ter o amadurecimento, tu tem que ter todo esse entendimento de que às vezes as coisas não estão dando certo porque não está sendo feito da melhor forma e da melhor maneira. Então isso todo esse livro vai te auxiliar num monte de pontos que são cruciais para a nossa vida. Muito boa indicação, achei excelente. Tiagão, obrigada por ter vindo ao Pausa Saudável, foi muito bom compartilhar esse teu conhecimento aí com todo mundo que está em casa, no trabalho, no carro. E vamos ver se a gente marca de novo. Vou levar os meninos lá para poder cortarem o cabelo, né? De forma profissional, tomar cervejinha. Parabéns pela família que você tem, por sua esposa, por sua carreira. Eu desejo muito sucesso para você. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de a gente poder mostrar um pouquinho mais do universo da barbearia. Que as esposas não fiquem bravas com os maridos, porque eles ficam muito tempo. Mas é porque a gente aborda vários assuntos e são geralmente coisas relacionadas à nossa família. Sim. Muitos pais, muitos maridos, e ainda tem coisas que nem é do meio da barbearia, que é do dia a dia do homem. Carro, Sim. Viagem, tudo isso a gente fala, se indica, dá sugestões e a galera busca essas informações para fazer com suas famílias. Então fica bem tranquilo, bem à vontade. E toda vez que precisar, que quiser, que tiver o convite, a gente vem para esclarecer alguns pontos que é muito importante para a galera saber. Foi muito bom mesmo. Foi a primeira vez que a gente falou desse tema, então acho que vai dar uma audiência bem bacana. Obrigada por você ter ficado até o final. Semana que vem eu estou aqui de novo. Tchau!